igreja? Amém? Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo número 23, versículo de número 4. Quem não tem a Bíblia, você pode olhar aqui no telão. Aleluia. Que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Podeis assentar. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra de morte, eu não ia temer mal algum. Esse ainda que eu, essa expressão do salmista, ainda que eu, nos traz lições espirituais muito fortes. Porque esse ainda que eu, esse eu não é qualquer pessoa. Esse eu é o rei Davi. Esse eu é um homem que foi intitulado como um homem segundo o coração de Deus. Então, quando ele diz, quando ele afirma, quando ainda que eu atravesse o vale de sombra de morte, eu aprendo 3 lições muito fortes com essa expressão, ainda que eu. E a primeira lição que eu aprendo é que vale de sombra de morte não é para ímpio. Vale de sombra de morte não é para os que estão fora da igreja, não é para aqueles que não servem a Deus. Mas vale de sombra de morte, vales de perigo, intempéries da vida, problemas da vida, muitas vezes são uma ferramenta para nos moldar e trabalhar a nossa vida. Aleluia. Porque Davi disse, ainda que eu, esse eu era um servo de Deus, esse eu era alguém que buscava Deus, esse eu é que cria num Deus todo-poderoso. Ele não disse que esse vale era para um filisteu, para um amorreu, para um medianita. Ele diz, não, esse vale de sombra de morte é para mim. Então vale de sombra de morte é escola do Senhor. É muitas vezes no vale que mostramos quem somos. É muitas vezes no vale que revelamos a essência do nosso caráter. É muitas vezes no vale que revelamos o nível da nossa fé, da nossa confiança, do nosso caráter, da nossa personalidade como cristão diante de Deus. Ainda que eu atravessasse o vale de sombra de morte, Davi diz, ainda, Senhor, que eu enfrente problemas na minha vida, eu não vou temer. Aleluia. Eu não vou desistir. Aleluia. Eu não vou parar. Aleluia. Porque eu sei que tu estás comigo. Aleluia. Aleluia. Tu não me abandona. Aleluia. Glória. A segunda lição que eu aprendo com essa expressão, ainda que eu, é que esse ainda que eu faz com que Davi entendesse, compreendesse que a vida não é cor-de-rosa. Ele entendia e compreendia que ele deveria estar preparado para todas as intempéries e lutas da vida. Davi entendia que ele precisava ser preparado, porque um dia Deus iria provar todas as verbalizações positivas que ele fez direcionada a Deus, como eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, eu que desejo te servir, eu quero te servir, eu quero santificar, eu quero aprender tua palavra, eu quero conhecer tua palavra. Um dia Davi sabia que ele tinha que estar preparado para não negar essas afirmações que fez diante de Deus. Aleluia, glória. Ele entendia que Jesus não tem óculos
luz cor-de-rosa para cristão. No mundo nós vamos ter aflição, no mundo nós vamos ter luta, no mundo nós vamos ter prova, no mundo nós vamos ter dificuldades. Por isso que todos os dias temos que estarmos preparados, temos que exercitar a nossa fé, temos que exercitar, querido, a nossa espiritualidade, temos que estarmos preparados para o dia da provação. Aleluia! Glória! Aleluia! Por isso que Tiago, no capítulo 1, verso 12, ele tinha essa compreensão. Ele tinha esse entendimento quando ele escreve e diz: bem-aventurado o homem que suporta provações. Olha o que está dizendo. Feliz é o homem. Bem-aventurado quer dizer feliz duas vezes. O homem que suporta. Se suporta porque estava preparado. Aleluia. Ele diz então, vamos mudar. Bem-aventurado o homem que se prepara para o dia da aprovação. Aleluia. Por quê? Porque tendo sido aprovado por Deus, receberá a coroa da vida. Aleluia. A qual Deus prometeu a todos que o amam. Aleluia. Glória. Agora veja bem, que Deus prometeu a todos que o amam. Deus, você diz que ama Deus. Só que Tiago está dizendo que esse amor só será genuíno se você estiver preparado para o dia que ele for colocado à prova. Falar eu te amo, Deus, é muito fácil. Verdade. Eu te adoro, Deus, é muito fácil. Eu amo tua palavra, Deus, é muito fácil. Eu quero ver na hora em que você tem que assentar para aprender, para ser digno de ser um cristão bem instruído, para ser um cristão bem orientado, para ser um cristão que saiba dar testemunho da sua fé, Glória a Deus, que saiba falar para os outros por que você ama a Deus, por que você serve a Deus e por que você serve a Jesus. Aleluia. E ainda, querido, em Mateus capítulo 7, 26 ao 27, Jesus ele dá o mesmo ensinamento. Jesus traz uma verdade extremamente essencial para quem quer estar preparado para o dia da aprovação, para o dia da dificuldade, para o dia mau, aquele dia em que o seu amor, a sua fé, o seu cristianismo, a sua crença será colocado à prova. Jesus disse que se você quer estar com uma vida preparada para as tempestades da vida, para as enchentes da vida, para os ventos que sopram contrário na vida, você tem que edificar a sua casa sobre uma rocha. Aleluia. Porque ele diz que quem ouve seus ensinamentos, ele é comparado a um homem sensato, a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Porque quando sopraram os ventos, quando vinha a chuva, quando vinha a enchente e bater contra aquela casa, ela não vai cair. Aleluia. Então, querido, o que Jesus está ensinando nas entrelinhas dessa parábola, que é a parábola dos dois fundamentos. Olha, crente, ele está dizendo: olha, meu discípulo, olha, crente, a vida não é cor-de-rosa. Não pense que vocês vão me servir, que vai ser tudo mamão com açúcar. Não pense que vocês vão me servir e eu vou transformar vocês em filhos mimados, aonde quando vocês chorarem eu vou dar tudo o que vocês querem. Não, ele disse: se preparem, construam um cristianismo, construam uma fé, construam uma espiritualidade, construam uma vida com Deus alicerçada sobre uma rocha. Aleluia. Porque senão, o dia que a sua casa for colocada à prova, quando a sua casa tiver que suportar, vai ter que aguentar o vento, a tempestade, a chuva, a enchente. Se você não estiver preparado, grande será a sua ruína. E o apóstolo Paulo ainda, ele fala que nós temos que estarmos preparados
para as astutas ciladas do nosso adversário. Verdade. E para isso temos que tomar sobre nós a armadura de Deus, para nós passarmos tudo e vencermos o dia mau. Aleluia. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque ser cristão genuíno é estar preparado. É estar preparado. É buscar preparação. É exercício diário. É matar um leão por dia. É matar a sua carne diariamente. É destruir aquilo que quer te destruir. É minguar aquilo que te quer minguar. É diminuir aquilo que te quer diminuir. É matar aquilo que quer te matar. É a preparação. E quando nós olhamos para essa preparação, aprendemos que ser cristão está muito além do que muitas vezes nós pensamos. Outra lição que nós aprendemos com essa expressão, ainda que eu atravesasse o vale de sombra de morte, nós vemos que esse homem era Davi, e era um homem segundo o coração de Deus. O que isso me ensina? O que eu aprendo com isso? Um homem que era segundo o coração de Deus diz, ainda que Deus permita eu atravessar um vale de sombra de morte, mas se ele era o queridinho de Deus, se ele era um homem segundo o coração de Deus, por que Deus ia permitir ele atravessar um vale? Sabe o que eu aprendo com isso? Que no reino de Deus não existe filhos privilegiados. Aleluia. Não é porque eu sou fiel, não é porque eu sou um dizimista, não é só porque eu sou um fiel votante, eu sou um fiel ofertante, porque eu possuo uma vida diária de santificação, porque eu sou um profeta cheio de dons, porque eu sou cheio do Espírito Santo, que isso vai me livrar das intempéries da vida. Isso vai me livrar de ser provado, vai me livrar de eu passar por algumas intempéries. Não vai, porque Deus não tem filhos privilegiados, não tem queridinhos de Jeová. Todos nós diante de Deus somos iguais. Todos nós temos um trabalhar de Deus diferente, mas todos nós somos iguais. Todo ser humano passa pelo processo de lapidação. Todo ser humano passa pelo processo, querido, aonde ele tem que entrar na casa dos tosqueadores, para que os tosqueadores arranquem os carrapichos de nossas vidas, porque há carrapichos que durante a história de nossa vida, elas se grudam em nossas vidas, em nossas emoções, em nosso caráter, em nossa personalidade, e precisam ser arrancados, nem que seja debaixo de luta, de prova, de dificuldade, mas nós teremos que encontrar-se consigo mesmo, ter um encontro com nós mesmos e arrancarmos aquilo que sabemos que precisa ser arrancado de nossas vidas. Aleluia, aleluia. E isso me ensina isso. Deus não tem filhos privilegiados. Outra coisa que eu aprendo quanto esse ainda que eu, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus deu o vale de sombra de morte para Davi antes de Davi ser rei. O vale de sombra de morte foi dado a Davi antes dele ser rei. O que eu aprendo com isso? Que você, talvez obreira, você que está aqui, antes de Deus te dar um grande ministério, Ele vai te dar primeiro um pequeno. Verdade. Antes de Davi reinar em Israel, ele reinou primeiro em Hebrom. Antes de dar algo grande, Deus deu algo pequeno. Por isso que ele recebeu o vale antes de ser rei. Antes de você dirigir uma grande igreja, você vai dirigir uma igreja pequena. Antes de você ser um grande pregador com grandes mensagens, você vai pregar mensagens simples. E antes de Deus te colocar sobre muito, você vai ter que aprender a ser fiel no pouco. Aleluia.
Porque quem não é fiel no pouco, não é digno de ser colocado sobre o muito. É verdade. Aprenda isso, querido. Seja fiel nas pequenas coisas. Porque se você não sabe ser fiel nas pequenas coisas, você não saberá ser fiel nas grandes. Isso é algo que nós devemos aprender. E outra lição que eu aprendo sobre esse texto é que o mesmo Davi do vale de sombra de morte é o mesmo Davi dos pastos verdejantes. Olha os verbos: deitar, andar. Isso significa que vale de sombra de morte se atravessa de cabeça erguida. Vale de sombra de morte se atravessa de cabeça erguida. Aleluia. Ou seja, Davi, ele entendia que a sua vida poderia ser marcada por fase. Nós precisamos entender que a nossa vida é como uma roda gigante. Às vezes você está embaixo, Verdade. e às vezes você está em cima. Verdade. A nossa vida é como a estação do ano. Nós temos o verão, temos o outono, temos o inverno e temos a primavera. Talvez você esteja hoje sofrendo um inverno da vida, mas a sua vida não vai ser um eterno inverno. Vai chegar o verão. Aleluia. A tua vida não vai ser o eterno verão. Vai chegar o outono. Verdade. Aleluia. Não vai ser o eterno outono. Pode chegar a primavera na sua vida, que é uma das melhores estações. A primavera, a estação das flores, aonde os passarinhos se acasalam, aonde o canto dos passarinhos, a alegria, né? A primavera é o símbolo da alegria, da vitória. Glória. A nossa vida, ela é marcada como a lua é marcada por fases. Nós temos a nova, nós temos a crescente, nós temos a cheia, nós temos a minguante. Às vezes nós podemos estar no estado de uma lua minguante, podemos estar no estado de uma lua crescente, podemos estar num estado de uma lua nova e até mesmo de uma lua cheia. A nossa vida é marcada por fases. Então temos que atravessar os vales de sombra de morte, os vales que Deus às vezes permite de cabeça erguida. Provérbios 24:10 diz: se fores frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo: Davi atravessou o vale crendo na proteção de Deus. Aleluia. Como é difícil nós atravessar os vales confiando em Deus. Quando você está diante de uma prova, diante de uma luta, você fala para a sua luta o que Davi falou para dele. Ele disse: olha, Senhor, ainda que eu esteja num vale de sombra de morte, eu esteja sob perigo de morte, eu não vou te negar, eu não vou temer. Por quê? Porque ele atravessou aquele vale dizendo: Deus, eu não vou desconfiar da tua promessa. Aleluia. Eu não desconfio do que tu me prometeu. Aleluia. Tu estás comigo, o teu cajado, aleluia, e a tua vara me consola. Aleluia. Ele atravessa aquele vale confiando em Deus. Aleluia. Aleluia. E isso é uma marca em Davi. Quando o filisteu olhou para Davi e o tratou como um cão e disse: tu vens para mim com paus e pedras, tu acha que eu sou um cachorro? Davi olhou para aquele gigante e disse: tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti, não com a minha força, não com a minha capacidade,
eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E eu vou Glória a entregar a Deus, tua aleluia. carne aos animais, e Aleluia. todos saberão que há Deus em Israel. Aleluia. Eu creio. Sabe o que é isso? Aleluia. É atravessar as dificuldades da vida sem desconfiar de Deus, Aleluia. confiando em Deus. Aleluia. A mesma coisa fez a mulher do fluxo de sangue quando ouviu de Jesus. Ela falou para ela mesma, ela alimentou sua própria fé, ela alimentou seu próprio espírito, ela alimentou sua própria esperança e disse: se eu tão somente tocar nas orlas da veste deste homem, eu vou ser curado. Aleluia. Quando ela entra no processo de buscar uma bênção de Deus, ela alimenta a sua própria fé, falando para a sua própria fé, falando para si mesma: eu tenho certeza que se eu conseguir tocar nas vestes desse homem, eu vou ser curada. Foi essa certeza que Davi disse: ainda que eu atravesse vale de sombra de morte, eu não vou temer. Saul quer me matar, Saul quer me destruir, mas eu confio que tu está comigo. Aleluia. Glória. Aleluia. É essa fé que esse salmo quer passar. Aleluia. É essa fé que o Salmo 23 quer passar. Aleluia. E para nós encerrar, observe a expressão do versículo onde está, quando diz: ainda que eu ande ou atravesse o vale de sombra de morte. Aonde que está o vale nesse texto? Quando você está andando sobre o vale, onde é que o vale está? Você está andando sobre o vale. Onde é que o vale está? Debaixo dos pés. Por quê? Porque vale de sombra de morte não se atravessa com ele na cabeça. Porque se você atravessar suas lutas com ela na cabeça, ela vai te pirar, ela vai te levar à opressão, ela vai te levar à depressão, ela vai te levar à incredulidade, ela vai te levar à perturbação. Você tem que atravessar o vale com ele debaixo dos pés, porque se tu levar a atravessar os vales da vida com ele nas suas costas, você vai andar arcada, desanimada, cansada, a ponto de querer desistir e abandonar tudo. Mas se você quer atravessar os vales da vida e ser vitorioso, atravesse com ele de cabeça erguida e com ele debaixo dos seus pés. Aleluia. Por que debaixo dos pés? Porque tu estás comigo. Por que debaixo dos pés? Porque o teu cajado e me consola. Se colocamos de pé. Glória.